caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Simplesmente o melhor. Why can't you see what you're doing to me? Esse não dá nem pra substituir. Ele é insubstituível. Não tem como. Olha aí, ó. Maravilhoso, gente. Olha, Elvis Presley, ele foi uma aqueles acontecimentos únicos na história, como foi Beethoven, como foi Pelé, como foi The Beatles. Elvis Presley ficou para a história. Olha aí. Voz, carisma, talento. E ó, 56 anos da música Suspicious Minds, hein? Olha essa música aí, ó. Tá fazendo esse ano aqui 56 anos. Ela é de julho de 69. E só ele para interpretar assim, né? Maravilhoso. Agora, maravilhoso também é o nosso programa Bendita Hora, aqui começando agora, nessa terça-feira. Espetacular. Já já o padre vai apresentar essa mesa aqui, espetacular também, tá? Mas antes, vem junto com o padre, vem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, irmãos e irmãs, olha aqui, ó. Nosso programa hoje tem gente nova aqui no meu programa, hein? Ele é biomédico, especialista em harmonização facial e corporal. Eu tenho a honra de trazer aqui, pela primeira vez no meu programa, Dr. Jefferson Carvalho. Dr. Jefferson, seja bem-vindo. Prazer, obrigado, viu? Para nós é uma alegria, viu? Prazer. Seja bem-vindo mesmo, que bacana. Bom, ele já veio aqui no meu programa várias vezes. Ele é super simpático, inteligentíssimo, capaz, muito procurado na arte da profissão dele. Professor de prótese dental, especialista em implantes dentários. Tenho a honra de trazê-lo aqui mais uma vez, nosso querido Dr. Aônio Vieira. Doutor Aônio, gratidão você é pelo maravilhoso. Convite, padre, bendita hora estou aqui. Você é queridíssimo. Seus olhos maravilhosos. Ó, dá um naipe no olho do doutor Aônio aí, maravilhoso. Não tem pra ninguém não. É isso aí, gente. Ele é um advogado, presidente da Comissão de Direito Anti-Bullying e também da OAB, ela de Mogi das Cruzes, especialista em direito anti-bullying. O homem é espetacular, tá? Nosso querido doutor Juliano Melo Duarte, advogado. Muito obrigado. Não tem pra ninguém não. Juliano, nós estamos juntos sempre, isso é maravilhoso, muito querido. Gente, são favas contadas, né? Quando a gente fala de consultoria doméstica, de advogada como mulher, logo nos vem aqui na Rede Vida ela, Maria Eugênia Cerqueira, não tem pra ninguém. Você é espetacular, sou seu fã. Eu também. Maravilhosa, viu? É, minha gente, ó, pode estar rodeado de gente boa aqui, né? Muito bem, vamos já à primeira informação? Primeira informação é essa aqui, ó, dá uma olhada. Enxerto ósseo é necessário para implantes dentários? Será que isso aqui é um enxerto ósseo? Olha isso aqui. Vamos perguntar para ele, para o nosso querido professor, doutor Aônio. O enxerto ósseo é necessário para implante? Eu quero fazer um implante dentário. Tem que fazer ou não necessariamente? Não necessariamente, padre. Para ser colocado o implante é um parafuso de titânio, que eu trouxe aqui o modelinho. Olha. Não sei, a câmera aqui. É um parafuso mesmo, né, doutor? É um parafuso que ele é colocado no osso. Tá. Deu aqui. A câmera já vai pegar, é isso, aqui, pronto. É um parafuso de titânio, que não é desse tamanho, esse é um macro modelo. Certo. E é colocado no osso.
Depois é colocado um componente protético em cima desse implante. Tá. E depois a coroa, a prótese em cima. Agora, para ser colocado o implante, nós precisamos ter qualidade óssea. O osso tem que ter qualidade. Sim. E tem que ter quantidade. Em torno desse implante aqui, dos lados aqui, a gente precisa pelo menos 1,5 milímetro perto do dente adjacente ou do outro implante. A gente precisa 1,5 milímetro de cada lado e 1 milímetro na parte vestibular e 1 milímetro na parte lingual. Isso aí para poder ter irrigação, para esse implante ter longevidade. A partir do momento que você não tem essa quantidade, existem maneiras da gente ou expandir o osso, no caso da maxila, ou fazer um enxerto ósseo. Levanta de novo essa prótese, né, que o senhor está aí? É uma prótese. Essa parte vermelha, onde o senhor tirou o parafuso agora, embaixo, isso aí é onde fica o osso? O osso fica na parte interna, seria aqui a gengiva. Ah. E por baixo da gengiva tem o osso. Tem o osso, a gengiva cobre o osso. Ah. Então a gente precisa ter quantidade suficiente. Se a pessoa não tem essa quantidade, não adianta fazer o implante, porque ele vai perder o implante. Perfeito. Aí nós temos hoje os enxertos com biomateriais. Antigamente, no passado, eu usava muito banco de ossos. Tá. A gente tem um banco de ossos da Santa Casa, do Hospital das Clínicas, ou osso liofilizado. Mas a partir da evolução da biologia, a gente tem excelentes biomateriais que não necessita você colocar esse osso humano que vem aquela parte do será que eu vou ficar doente, vou pegar uma doença... Por ter uma rejeição, por ser um... na verdade, rejeição, não existe muito rejeição, existe um mau planejamento. Certo. A pessoa tem que estar com a bioquímica perfeita para poder ser feito o implante, o enxerto. Então ele tem que ter o organismo tem que estar zerado para poder fazer o enxerto e ter um resultado positivo. Então precisa equiparar com a parte clínica da pessoa também nas outras conjunções médicas. Tem que estar equilibrado a parte de glicemia, colesterol alto, a pessoa vai perder certamente o enxerto, não é interessante, triglicérides baixos, ou seja, isso tem que estar com saúde. A idade precisa estar, mesmo com uma idade avançada, tem que ter saúde, aí dá para fazer também. Saúde, eu já fiz implante em pacientes com 90 anos. Nossa. De reabilitação, mas a paciente nunca fumou, não bebia, perfeito. Qualidade de saúde muito boa, sem problema nenhum. E o osso dela, melhor que de muitos jovens. Olha que coisa interessante. E é uma colega dentista, que ela se cuida. Hoje ela já está com um pouquinho mais, mas ela está ainda... Um pezinho. Um pezinho e sai, tem atividade. Que legal. Ou seja, o enxerto ósseo, a previsibilidade dele é muito grande, desde que seja feito direitinho e bem feito. Perfeito. Hoje nós temos até enxerto de biomaterial que é feito com a parte de impressora 3D, que com o biomaterial faz o enxerto na região certinha, o tamanho certinho para ser colocado. Então é uma evolução muito grande. Mas é isso, precisa ter... O osso tem que ter quantidade para o implante dar certo depois com o passar. E a pessoa pode ter uma vida normal, uma longevidade sobre isso, tranquilo? Tranquilamente, desde que a pessoa visite regularmente o consultório do profissional, de 6 em 6 meses, tenha uma excelente higiene bucal. Porque o implante é assim, o dente, ele demora para a pessoa perder. Agora, o implante, se a pessoa não tem uma boa higiene, perde rapidinho, padre. Sensacional, hein? Tá vendo, gente? Uma aula aqui com o nosso... Nova lei. Escola deve informar conselho tutelar sobre automutilação e suicídio. Olha isso aí. Ô, Juliano, essa nova lei, ela foi implantada, está sendo implantada agora. Como que é isso? Só para a gente entender. Porque a gente vê esse negócio de automutilação ultimamente é uma coisa muito triste, né? Como que isso vai estar funcionando? É uma lei nova, é? É uma lei nova agora, muito recente, do mês passado, e determina que obriga
que as escolas notifiquem, é uma obrigatoriedade, né? Casos de automutilação, casos de a criança que ali, por exemplo, nós tivemos, infelizmente, eu como presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying da OAB de Mogi, nós recebemos este ano umas 2 cartas de alunos do Fundamental 1, cartas bem escritas do aluno ali demonstrando o interesse de cometer suicídio. Meu Deus. Né? Inclusive, numa das cartas, tinha uma lâmina dentro, que chegou até a direção da escola. Então, a gente que está muito próximo de tudo isso, a gente acaba também ficando abalado com essa situação. E na carta, o aluno, ele descreve muitas vezes o conflito familiar que ele enfrenta dentro de casa. Então, ele vê aquilo como uma forma de externar aquela dor que ele está sentindo. É um socorro que ele está fazendo. Socorro que ele está sentindo, que em casa ele não pode pedir ajuda, mas na escola é uma forma, através da carta que ele escreveu, por exemplo, de chegar, olha, eu estou precisando de ajuda. Então agora a coordenação pedagógica, a escola tem que notificar imediatamente o conselho tutelar para evitar problemas futuros. Então a obrigatoriedade legal. Há um tempo atrás tivemos uma lei também que incluiu aí a questão da instigação, induzimento, o auxílio ao suicídio e a automutilação em tempo real. Também tudo isso está incluído na lei de crimes hediondos, né? Então é muito grave. Então aquela pessoa que pela rede mundial de computador, por exemplo, acaba do outro lado ali da telinha, tem a vítima, muitas vezes o jovem, né? E acaba sendo alvo dos criminosos. Então nós temos quadrilhas que praticam isso, eles são sádicos. Então eles querem ver a pessoa do outro lado da tela cometendo. Agora, doutor Juliano, essa nova lei, por exemplo, a escola deve informar. Quando a gente fala de escola, são todos os que estão envolvidos naquele ambiente. Então, por exemplo, os professores, os funcionários, o próprio aluno, colega também, a comunidade deveria ser informada para participar dessa nova lei. Olha, você está percebendo que o teu coleguinha de sala está meio triste, está com umas conversas diferentes, vem estranho, nos comunique. Então, todo mundo precisa estar no campo de observação. A comunidade escolar, né? A gente fala a comunidade escolar, porque muitas vezes isso acontece de forma velada, é muito difícil de você vislumbrar, né, aquela situação naquele momento. Por isso que a própria lei também fala de treinar, de capacitar os inspetores de alunos, ali a coordenação pedagógica, para estarem preparados como agir, como enfrentar, né, em um caso como este. Então, isso é importante que o Estado, né, a União e o município também. E esses recursos, né? Este amparo. Esse amparo. E aí vem um amparo psicológico, alguma coisa? Na verdade, ainda falta muito. Tá. Então, tem escolas, por exemplo, que a gente não vislumbra um apoio psicológico. Não tem Deveria haver. Que deveria ter. Deveria haver. Bom, mas já é um grande sinal para existir uma nova lei. Já é o começo de uma coisa que pode ser controlada futuramente, a gente espera, né? É um alerta. É um alerta. Os maravilhosos, né? Olha aqui, ó. Estética masculina. Opa, rapaziada! Quais são os procedimentos mais procurados e feitos por homens? Olha, tô vendo aqui a testa daquele rapaz ali. Ô, meu querido doutor Jefferson, os homens realmente estão cada vez mais se cuidando, estão mais envaidecidos e merecem, né? As mulheres sempre fizeram isso, os homens também têm que se cuidar. Quais são os procedimentos mais comuns que os homens, mais da parte dos homens, eles procurem? Quais são os procedimentos? Hoje perdeu-se um pouco aquele negócio de fazer barba, cabelo. Hoje os homens já procuram os tratamentos, né? Isso que é legal, é bacana. Então, assim, hoje eles procuram botox, procuram uma harmonização mais equilibrada, nada muito agressivo. É uma coisa para manter a normalidade. É o que a gente estava conversando, né? Acordar bem. Então, assim, com aquele aspecto, é aquele... Fazer um laser, descansado, fazer um laser, fazer um peeling, fazer uma limpeza de pele, fazer algum tratamento menos agressivo, um tratamento que tenha menos downtime, ou seja, que vai mexer com a pele, né, com o rosto, mas não vai te deixar muito tempo vermelho, muito tempo descamando. Então, os homens procuram muito isso. O que é bacana é que os homens, quando acham, né, o profissional, eles mantêm fiel ao profissional, porque eles encontraram aquilo que eles querem, então eles vêm em busca. Então perdeu-se um pouco aquela coisa, sabe? Ah, não, é só mulher que procura estética, homem não procura. O homem procura muito hoje. Então eu recebo muitos homens na clínica,
para tratamento estético, e a gente faz todos os procedimentos. Então, a gente entra nessa parte de botox, bioestimulador, preenchimento, mas é tudo muito tranquilo e muito normalizado, sabe? Nada muito agressivo, nada muito que deixa muito um aspecto diferente, que a pessoa fica muito diferente. Então, a gente tem hoje muitas técnicas. Os homens também têm um pouco aquela coisa que muitas mulheres, não todas, têm aquela coisa de se olhar para algum outro homem e falar, pô, quero um olhar, quero um nariz, quero uma boca, quero um perfil de rosto parecido. Ou não. O homem é mais descolado com isso aí. Tipo, eu só quero ficar mais descansado, eu quero exatamente me sentir um isso. pouco... Ele quer ficar mais descansado, ele quer ficar com uma aparência, não aquele jovem de ficar novinho, mas quer ficar com uma aparência saudável. Saudável. A gente começa a perder massa, começa a perder o músculo, o rosto começa a cair, e a gente fica com aquele aspecto de cansado, às vezes a gente nem tá cansado. Né? Então eles buscam essa jovialidade. Normalmente, acho que as regiões mais utilizadas para homens e mulheres, né? É a parte que acho que do pescoço também, muitas vezes, né? Fazer A gente fica mais flácido, né? Flácido, vai caindo. Talvez um pouquinho aqui as expressões, um pouco aqui... As expressões que marcam muito, né? Acho que sem tirar toda, porque eu acho que também de ser lisar demais, também fica que nem a carinha de boneco, boneca, depende, uma porcelana, né? Uma porcelana. Eu acho que você tem que ter... que nem você falou, dar uma descansada, Uma jovialidade é você ter condizer com com o aspecto que você está. Você não está cansado e parece que está cansado. Então, eles buscam muito isso. E isso é bacana. Eu acho que é um mercado muito forte hoje, que cresceu muito de 2023 para 2025. Hoje se gasta cresceu em torno de 6 bilhões em tratamento. Impressionante. E isso é muito bacana. E os homens perderam um pouco essa coisa de, não, é só a mulher que faz. Se faz, não pode falar. Muito pelo contrário, os homens falam o que fazem. Eu acho que hoje está bem descolado isso. Está muito legal isso. E existe produtos e tratamentos para todos. Que bacana. Isso Todo dia tem uma máquina nova, um laser. Agora, os homens, em relação à harmonização corporal, já é um pouco menos do que as mulheres? Não. Também eles procuram para dar uma... As mulheres buscam mais pelo lado de tratamento de celulite, de estria. E dos homens mais o quê? Os homens pro lado de gordura localizada. Querem eliminar a gordura localizada. Certo. Hoje a gente tem as pessoas... A televisão, a própria internet, mostra muito o corpo, né? A questão de corpo saudável, de você fazer academia, de várias situações. Então, o homem, ele busca essa questão do corpo no sentido de perder gordura, definir um pouco mais o formato corporal. E a gente tem muitos tratamentos para isso. E eles procuram muito. E a gente consegue ajudar muito com as enzimas, com as aplicações, com algumas técnicas. Óbvio que tem a nutrição nisso, né? Tem que ter a parte alimentar. Mas a gente consegue ajudar bastante na clínica também com a parte estética. Hoje, dos homens 50 a mais procuram mais ou são dos jovens já estão fazendo uma prevenção? Quem está procurando mais? Então, hoje os jovens procuram bastante. Porque eles já querem fazer uma prevenção? Não, porque eu acho que eles são mais imediatistas. E os 50 a mais, eles querem pelo menos ter saúde. Saúde. Os jovens são mais imediatos. Eles querem imediatismo, não é competir, mas quer mostrar que ele está bem, eu também estou. Legal, entendeu? Bacana. E tem um pouco de preguiça de atividade física, então eles querem buscar a parte estética. Legal, bacana. Mas os dois andam juntos. Ô, Manolão, gostei, meu querido. A importância da divisão de tarefas domésticas entre os membros da família. Olha lá, até a menininha tá ajudando a mamãe, o papai, o irmãozinho trabalhando. Minha querida Maria Eugênia, esta importância da divisão de tarefas, né? A gente... os pais... Você acredita que hoje os pais não estão colocando muitos filhos para fazer tarefas de casa? Ou você acha que hoje estão colocando mais? Ou não? Fala um pouquinho sobre isso. Estávamos comentando exatamente isto há pouco, né? Você tem que ensinar responsabilidade em casa. Boa. Né? Boa. O hábito de casa vai à praça. Esse é um ditado bem antigo, mas que... procede. Que procede. Então, primeiro, você tem que listar as tarefas da sua casa. E a justiça não é dar a cada um 50% do trabalho. Não. É de acordo com a capacidade, de acordo com a idade, mas ensinar desde pequeno que é importante integrar no trabalho que está sendo feito. Mesmo porque, antigamente, as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa. Então, o ônus do trabalho doméstico recaía
90% sobre a mulher. Sobre a mulher. Hoje a mulher não, é profissional, sai de casa, trabalha, tem responsabilidade. Aí ela volta, vai fazer tudo? Não é justo. Perfeito. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Né? Então, Mas tem muitas mães também, Maria Eugênia, hoje, que a gente fala assim, que às vezes tem dó de fazer o pequeno fazer certas coisas, que acha que aquilo ali é uma coisa que não cabe a ele. Isso aí é errado, porque eu acho que é isso que você está acabando de detalhar para nós, que são valores que, de repente, pode evitar encrencas maiores lá na frente, como você acabou de falar. Padre. E menino fazer tarefas de casa. Também antigamente tinha um certo preconceito sobre isso. exatamente. Né? O menino faz, mas a menininha faz, ajuda a mamãe. Também tinha isso aí. Né? A minha irmã ajudava mais a minha mãe do que nós homens a minha mãe. Agora eu te pergunto, hoje em dia, quais são os melhores cozinheiros no mundo? São homens. Quais são os maiores chefes? São homens. E isso não era atributo masculino. E, no entanto, são excelentes. Excelentes. Né? E com relação a você mandar ou não uma criança executar determinada tarefa, quer queira ou quer não, é obrigação, né? Você dividir as tarefas de casa, desculpa a expressão, mas pé de galinha não mata pinto. Tem que deixar bem claro que isso não é nenhum tipo de escravidão, porque a mãe está criando, junto com o pai, uma autoconfiança naquela criança, de ter Lógico. responsabilidades desde pequenininho. E Como você avaliar- falou, dependendo, cada um com os seus limites vai fazer. Exatamente, isso se chama justiça. Justiça. E aí, se você é justo com a criança não se revolta. É legal. Não é? Você mantém um comportamento uniforme, né? Justo e compatível com a capacidade de cada um. É lógico que você vai exigir muito mais de um jovem do que de uma criança. Mas a criança também... Mesmo que a mãe tenha que pegar depois o paninho que a menininha foi brincar lá para limpar o espelhinho, a mãe faz depois para arrumar, mas tem que deixar ela fazer também. Vai Fazer. limpando aqui para a mamãe. Exatamente. Isso. Mesmo que ela não limpe nada, mas você vai lá e depois... E Mas você já conserta. deu esse ímpeto e de de responsabilidade. preferência até sem ela notar que ela não foi tão boa. Porque aí ela valorizar, capricha. né? Fala, Exatamente. e chega o marido depois, olha bem, papai, olha aqui o que a Rafaelinha fez hoje, olha, limpou tudo aqui, o pai. Muito bem, olha, eu gostei. E o Cássio? O Cássio, gostei, o pai agora tá orgulhoso. Varreu lá o quintal. Varreu o quintal junto com a mãe também. Gostei, muito bom, A filhinha. mesma vem cá. coisa quando compra um animal doméstico. Tá? Compra um cachorro, um gato, vou dar pro fulaninho o cachorrinho. Não, tem que ensinar que o cachorrinho vai exigir ser escovado, vai mudar a água da panelinha dele, vai ajudar a mãe a colocar comida, senão fica muito simples, Perfeito, não é? perfeito. Então, isto se chama ensinar. Isso se chama educação social. Que maravilha. Tá vendo, gente? Que lindo. Por isso que eu trago aqui a Maria Eugênia, porque essa mulher aqui, ela tem experiência e tem capacidade para falar como ninguém. Ela gruda tudo. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, minha gente, a importância dos cuidados com a gengiva para a saúde geral. Geral, doutor? Pô, antigamente, quando eu era moleque, eu me preocupava mais com a estética, com a coisa toda, fazer exercício. Agora a gengiva, fazia uns bochechinhos, jogava fora, achava que estava tudo bom. A gengiva é muito importante. Ela pode me prejudicar no meu organismo todo? Toda parte do organismo, padre. No caso é o periodonto. A gengiva é a cobertura. Eu trouxe até aqui os meus modelinhos que eu vou mostrar aqui. No caso aqui, deixa eu ver aqui. Opa! Aqui, esse aqui. Aqui tem as gengivas, elas cobrem o tecido ósseo. A partir do momento que forma o tártaro embaixo da gengiva, que ele fica aqui. Às vezes a pessoa nem sabe que tem tártaro. A hora que vai no dentista, aí a gente percebe, faz sondagem para ver se tem tártaro ou não. Normalmente, quando tem o tártaro, a gengiva fica inflamada. E dentro desse tártaro existem bactérias. E essas bactérias, elas caem na corrente sanguínea, padre. Eita! E causa nos vasos, em geral, inflamação. E quando um vaso está inflamado, ele causa ateroma, ele forma-se ateromas, que é calcificação dentro do vaso. Isso é perigoso para dar infarto, hein?
infarto, AVCs, AVCs. todo o organismo. Eu até escrevi uma matéria na revista Savoy Fair, do César Romão, e essa revista, essa matéria foi a respeito da diminuição da libido relacionada ao entupimento dos vasos, que a parte genital é onde tem os menores vasos. Entendi. E começa a entupir aquilo. Aí a pessoa tem um problema de impotência sexual, as mulheres, a diminuição da lubrificação, devido a problema gengival. E nem imaginava que E era nem isso. imagina o problema, o que causa o tártaro, a gengivite, fora tudo. Parte cerebral, aumento da glicemia, quando a pessoa tem o tártaro, o problema gengival. Tem trabalhos que mostraram que depois de feito um trabalho de limpeza, de profilaxia, de raspagem subgengival, a taxa de glicemia desses pacientes abaixaram. Olha só, que interessante. Só de fazer o trabalho gengival. Eu acho que é uma Inflama das tudo, áreas padre. que, não sei, pelo menos nós brasileiros aqui, você menos leva em conta, que é a parte do cuidado da higiene bucal, né? A gente cuida do coração, cuida do diabetes, cuida da cabeça, cuida de tudo. E no dentista a gente só vai quando está com dor, está zoado Tá com demais. dor de dente. Inclusive, o INCOR, hoje ele tem profissionais cirurgiões dentistas para poder ajudar os pacientes internados com AVC, com problema cardíaco, ajudá-los na parte de higiene bucal, de orientar e melhorar nesse sentido. Porque às vezes 35% dos infartos do miocárdio são causados por problema bucal, problema periodontal. Nossa Senhora. AVCs e dos infartos do Eu não miocárdio. escutava isso antigamente assim, viu, doutor? Porque realmente, eu acho que é a evolução da medicina que está nos trazendo essas informações, né? E mexe com tudo. Inclusive, fizeram um trabalho até o Alzheimer. Encontraram nos pacientes, em 100% dos pacientes com Alzheimer, a bactéria da doença periodontal nos neurônios deles, Meu Deus do na céu. necrópsia. Olha isso. Impressionante. Então, a boca, a saúde começa pela boca. A criancinha tudo coloca na boca quando ela está iniciando a vida. Então, acho que realmente é um ser É a porta de entrada, entrada da que- saúde no organismo. ou até da doença, né? E as pessoas têm que cuidar da saúde bucal. E é muito simples cuidar da saúde bucal. É higienizar os dentes após todas as refeições principais, uso do fio dental e da escova, que é importante, não é só escova de dente, tem que usar o fio dental. Fazer a limpeza da língua quando acorda, a raspagem para tirar essa burra que fica durante a noite, que se forma, porque nós temos uma hipoglicemia fisiológica. Olha Tem isso. um raspador de língua, fazer a limpeza da língua, passar pelo menos 3 vezes esse dia? raspador de língua. Não, 3 vezes o raspador. Raspador. Mas quando acorda, tem que ser feita a limpeza da língua para Mas já teve gente que falou que não era bom raspar. Agora a gente está ouvindo que é Não, necessário. tem que ser com raspador, Raspador. que é A eficaz. gente passava escovinha de dente. A escova é boa também, mas nada tão eficiente quanto um raspador de língua. Existem várias marcas, vários tipos nas farmácias. Existe de cobre, pode até ser uma colher de sobremesa. O importante é limpar. Limpar a língua. Limpar a língua. Tomou o café da manhã, usa o fio dental, usa a escova, porque o carboidrato que normalmente as pessoas usam, principalmente os brasileiros, forma muito tártaro. Então, Após o almoço, após o jantar, no mínimo 3 vezes. E fundamental, de 6 em 6 meses, tem que procurar o profissional cirurgião dentista. aí é que tá, hein, meu povo, tá vendo? Recado do doutor Ion. Doutor Ion não tem pra ninguém, não. Esse aqui fala a verdade mesmo. Temos, acabou, né? Fechou. Que bom. Olha, eu agradeço muito aqui o doutor Jefferson. Gostei muito da sua participação comigo, doutor. Obrigado. Espero que o senhor volte aqui. Muito obrigado. Para falar mais um pouquinho sobre os homens se cuidando. beleza. A beleza masculina. Os contatos do doutor Jefferson estão aí, gente. Vocês podem entrar em contato. Doutor Aônio, o senhor é maravilhoso, como sempre. Gratidão, padre. Tem uma aula, Que bom trouxe estar tanta com coisa vocês explicando. aqui.
E agora nós vamos no dentista direto, hein? Fiquei com medo disso aí. Doutor Juliano, Obrigado, você é padrão. bom demais. Compartilhar e aprender aqui. Muito bom. Maravilhoso. Maria Eugênia, você, como sempre, você é... Gengis Khan. Lembra disso? Faz tempo, hein, meu povo? Nós estamos ficando velhinho, né? Olha isso aí. Gengis Khan. Era bem dançante essa música, ó. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Terça-feira começou. Ela está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ela é psicóloga, terapeuta, integrativa em Jundiaí e também é fundadora da Casa das Rosas Terapias Integrativas, especialista em saúde emocional feminina. Eu tenho o prazer de trazer aqui a nossa querida psicóloga Laura Zambotto, é isso? Isso mesmo. Laura, Obrigada pelo prazer, seja bem-vinda, viu? convite. Obrigada. Alegria tê-lo aqui. Muito bem. Laura já vai falar com a gente sobre assuntos importantes. Olha, ele já veio aqui no meu programa, já veio também no programa do Padre Juarez. Ele é médico veterinário, fisiatra, tá? Então, olha só, ele é especialista em fisioterapia e acupuntura também. Pós-graduado em reabilitação animal. Doutor Adriano Carvalho. Doutor Adriano, Obrigado é pelo uma honra convite, tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo. Maravilha, viu? Show de bola. Bom, gente, ele é um dos melhores que a gente conhece, tá? Fisioterapeuta e educador físico. O rapaz ele é de respeito, né? Ele é muito querido aqui por nós, a gente chama sempre ele porque a gente sabe o quanto ele é inteligente, capaz e profissional. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui mais uma vez, nosso querido Rodolfo Beltrame. Rodolfo, para nós é uma alegria, É viu? toda minha. Show de bola. E o seu cabelo tá ficando legal, hein, cara? Aguarde ano que vem. O ano que vem, vai competir com o padre? Vou tentar, né? Vou tentar. Boa, boa, boa. Grande Rodolfo, Deus abençoe você. Você é um cara muito legal. Ela está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ela é advogada, empresária, ajuda empresários da saúde e beleza com blindagem jurídica. É isso mesmo? Olha só. Eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Fernanda Fernandes. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, viu? Que bom que você está aqui com a gente, também trazendo informações importantes. Diferença entre dor boa, olha aí, entre aspas, e dor ruim durante o treino. Meu querido Rodolfo, realmente o pessoal fala muito, dá aquela dor, estou fazendo um treino, eu comecei a fazer um treino para isso, para o ombro, para a perna, e começou a me dar uma dor. Mas muita gente fala, é uma dor boa. Outros falam, para mim não é nada boa não. Mas fala um pouquinho, qual é a diferença dentro de um treino, isso tem que deixar bem claro, dentro de um treino, quando que é chamada de dor boa e a diferença de uma dor ruim? Vamos lá. Eu costumo usar sempre o OR. É uma tríade de OR. Dor, rubor e calor. Se você está sentindo que, além da dor, você tem um pouco de vermelhidão local, que é o rubor, e você tem calor local, que é a febre local, para o que você estiver fazendo, que essa é uma dor ruim. Isso pode ser sinal de uma lesão que já aconteceu ou que está prestes a acontecer. Então, essa é a dor ruim. Outra dor ruim que é fácil de identificar é quando você tem dores articulares. Se você está fazendo uma execução de empurrar ou de puxar e você está com um desconforto no músculo do peitoral ou nos grandes dorsais, é dor muscular. É o músculo que você está trabalhando. Essa seria a dor boa. A dor ruim é quando você está empurrando ou puxando e vem um incômodo nos cotovelos ou nos ombros. Isso é dor articular. Isso é um sinal que algo pode estar errado. Esse algo pode ser a intensidade, a carga com que você está trabalhando pode estar errada. Pode ser a amplitude do movimento que você está executando, pode estar errado. Pode ser que você esteja com a carga e com a amplitude correta, mas a velocidade de execução não está correta. E isso tudo pode acarretar em dores incômodas nas articulações. E dor articular nunca é dor boa, é sempre a dor ruim. O mais difícil de identificar é realmente a dor muscular, se é boa ou é ruim. Então lembra da tríade de OR. Se tem dor, se tem calor local e se tem vermelhidão, que é o rubor, para o que você estiver fazendo, que você pode estar gerando uma lesão e essa lesão pode ser uma lesão séria e você ter problemas
e depois procurar um fisiatra, um fisioterapeuta, não de animais, mas para se recuperar de algo que você mesmo causou a você. Outro fator que identifica uma dor boa são as produções de toxinas. Quem aqui nunca praticou algum tipo de exercício, principalmente exercícios resistidos, e no dia seguinte você vai andar, parece que tem aquela cola na musculatura. Isso é acúmulo de toxinas, isso é bom, isso é bem-vindo. Pode ser até microlesão de alguns tecidos, principalmente o tecido muscular. Isso causa essa sensação de desconforto. E aí você fala assim, isso é ruim. Não, isso é o processo que você fez de agressão controlada para que você faça a regeneração desse tecido e você se beneficie dos processos fisiológicos que vão fazer com que você tenha mais força, mais músculo, mais tônus, mais função, mais tudo. Então me parece assim, realmente assim, oficialmente falando, que qualquer exercício físico que nós formos fazer em qualquer idade, nós precisamos ter sempre um profissional de treino para saber nos posicionar em cada exercício, porque senão você pode até ocasionar lesões. Exato. Na tentativa de, às vezes você está assistindo pela TV e você quer fazer sozinho em casa, como esse cara aqui, chama Padre Marcos. E às vezes você vai querer fazer, por mais que você queira imitar, sempre falta aquele, fala, não, mais para baixo, você vai lesionar o teu joelho, você vai lesionar as tuas costas. E isso também significa para você até entender que a dor muscular é uma coisa, a outra dor articular. Mas posso fazer uma colocação, padre? Quando você está sozinho e você está tentando fazer algo, é sempre melhor do que você não fazer nada. Por quê? Mesmo que você opte por fazer uma caminhada e você faça uma caminhada além do que você podia fazer, você vai ter o acúmulo de toxinas, e toxinas não necessariamente significa algo ruim. Por exemplo, o que todo mundo conhece, que é o ácido lático, que todo mundo fala assim, deu cãibra porque eu estou com ácido lático. É um das centenas de fatores que podem dar cãibra. E o ácido lático, tudo no nosso corpo é reaproveitado. O principal e mais potente combustível para uma musculatura chamada miocárdio é o ácido lático. Por isso que a importância do exercício, seja ele qual for, produzindo toxinas, ele vai ajudar a melhorar e proteger o seu coração. Por isso que o exercício em si, ele não é só para estética, ele é saúde, ele é longevidade. Fazendo a produção de toxinas, você está abastecendo o seu coração com o melhor combustível que ele pode ter. Então, tente fazer as coisas, é melhor do que ficar parado, mas se você puder ter uma orientação, melhor ainda. Dá uma olhada aqui. Aumento do período de licença paternidade. O que isso pode mudar? Minha querida doutora Fernanda, esse auxílio... Primeiro, acho que seria legal a pessoa entender um pouco, resumidamente, o que é esse auxílio paternidade. Muita gente, às vezes, pode ser que já ouvi falar, mas o que é isso e o que isso pode mudar? Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Prazer estar aqui com vocês. Bem, o auxílio paternidade, essa licença, né, que todo mundo fala, está sendo muito falado nos últimos tempos porque quer ter aumento, né? Tem um projeto de lei, o 3935 de 2008, que tende a aumentar essa licença paternidade. Mas o que é isso na realidade? É um momento quando o genitor, né, tanto o pai biológico quanto esse pai adotivo tem a possibilidade de acompanhar, né, de perto o nascituro, ficar em casa sendo remunerado. É uma licença. Ele recebe, mas pode ficar em casa. Porque normalmente nunca era assim, né, doutora? Não era assim. O homem, ele era papai pela primeira vez, a esposa ficava em casa e ele tinha que trabalhar e não tinha que trabalhar direito de nada. A lei teve um atento sobre isso, mudou durante um tempo. Ele já tem essa oportunidade, graças a Deus, mas ainda tem um projeto para que aumente, né? Porque entende-se que 5 dias é muito pouco. Normalmente, para o homem, são 5 dias. 5 dias. Só que para quem é CLT, para quem tem a empresa cidadã, esse aumento já é um pouco notório. A gente já tem de 5 a 15 dias, totalizando 20 dias. Esse aumento, essa PL, o que quer? Fazer ficar 20 dias, de fato, mas tem ainda estudos e possibilidade de que isso seja aprovado com 30 a 60 dias. Ainda não foi aprovado, mas tem a possibilidade de... Ele é remunerado nesse tempo. É remunerado, não pode ser descontado de forma alguma. Perfeito. Interessante isso, né? Isso. Então é bem legal, porque olha lá, a gente está vendo a foto de um papai
Ele está ali em casa, né? Com o seu filhinho no colo. Isso é importante, porque realmente, hoje acho que é um direito bonito, tanto para as mulheres, que a mãe ainda mais, né? Porque a mãe realmente requer maiores cuidados, etc. Está amamentando o filhinho, toda aquela coisa toda. Mas o pai também, né? A presença paterna. Mas é isso que é o mais importante, que a lei passou a se atentar. É uma questão de mudança e melhoria familiar, né? Porque ele pode ajudar, pode se adaptar Ajuda a mamãe ao menor. Que tá, às vezes, um pouco com ainda isso, bem que é uma adaptação, né, padre? Para ambos. Sim. E, assim, a ausência, né, do genitor, além de trazer transtorno para ele, que ele quer também participar, para a mãe também, né, que precisa muito dessa ajuda. Demorou, você não acha? Demorou. E tomara que consiga ainda ampliar um pouquinho mais, né, doutora? Hoje nós temos de 5, né, dias e podendo ser 20, se for... Eu acho que é melhor se for da empresa, né? Se tiver as empresas ficam cidadã, meia assim, não, né? Para o empresário isso não é bom, né? Não é bom, então. É isso, mas é uma um direito agora é um direito. adquirido e isso é uma bênção, né? Para quem Bacana, vai hein, ser gente? papai logo. Ó, tá vendo? Os papais aí já podem começar a pensar em ficar um pouquinho mais em casa, cuidando junto com a mamãe ali e bebê. Eu, como empresário, ia perguntar para a mãe se ela quer o pai em casa mais tempo. Ah, mas ela vai Quer. Eu ia liberar sim. Eu acho que falar, principalmente nessa época quer. Nessa época. Quer, sim. A mulher está muito sensível ainda, né? Vamos lá, aqui, ó, vamos ver outra informação, gente. Fisioterapia para pets idosos, hein? Qualidade de vida na terceira idade animal. Olha aí, ó, doutor, os animaizinhos têm uma vida mais curta, né? Sim. Do que o ser humano normalmente, assim, né? Mas, assim, quando perceber... É fácil perceber quando o animalzinho já está chegando na terceira idade? Sim, é muito fácil perceber, né? Porque ele já muda o estilo de vida dele, né? Com tudo que ele fazia antes, ele já não faz mais. Entendi. Então, a gente começa a observar, ele já começa a sentir dor, ele já vai ter uma rigidez, uma atrofia muscular, né? Então, assim, não só pela idade, né? Mas o sedentarismo também leva o animal... Normalmente ele já engorda um pouco mais também? Engorda também. Às vezes no dia a dia ele está mais paradinho, ele vai engordando. Sim, ele perde a massa, né? Muscular e aí ele começa a ter mais gordura. Principalmente por ser sedentário. Então, é muito importante a fisioterapia nesse momento, né? Entrar com a fisioterapia. E, inclusive, a gente estava até falando de dor, né? Os animais, eles sentem muita dor, principalmente na região da coluna, né? Nas articulações. Tanto os cachorrinhos quanto os gatinhos. Tanto faz. Qualquer espécie, né? Qualquer espécie. Qualquer espécie, eles sentem essa dor. E aí a gente tem que observar, né? O que ele fazia antes que ele não está fazendo agora? Ah, eu andava antes meia hora com ele, agora 15 minutos ele não está aguentando. Então, já tem um alerta aí, um sinal. Entendi. Que a gente tem que ficar de olho, né? E assim, a gente estava falando de dor agora, fez uma fisioterapia, né? A tendência dele é melhorar. Ele sentiu dor? Então, essa dor ela tem que durar no máximo 48 horas. Se passar de 48 horas, já não é uma dor boa, já é uma dor ruim. Entendi. Então, a gente tem que observar isso também. E a fisioterapia, a gente utiliza diversos métodos, né, para poder reabilitar. Então, é bem própria para os bichinhos. É bem próprio. É assim, foi tudo baseado em humanos, né? Assim, lembra um pouco aquilo que é o próprio do ser humano, quando ele também já está debilitado. Usa mais ou menos as mesmas técnicas, só que para o animalzinho. Só que para o animal, adaptado para ele, né? Então, você tem uma frequência diferente, você tem uma periodicidade diferente também, né? Então, assim, o que a gente não vai exigir que o humano, a mesma coisa do animal, né? Não vai exigir o Dá mesmo para a gente, tempo, né? assim, meio que aos olhos humanos, verificar a diferença do envelhecimento de um gato para um cachorrinho, por exemplo? Isso, da idade deles? Da idade? Então, aí você tem que observar, porque assim, é muito diferente. Dentro do cachorro, por exemplo... Tem diferença da idade? Tem diferença pelo porte. Então, assim, um porte maior, vamos supor, um pastor alemão, um golden, ele já chegou nos 7, 8 anos, ele já está entrando na idade de idoso. Se você tem um animalzinho menor, um Yorkshire, um Spitz, aí vamos por aí uns 10 anos, ele já começa a entrar na idade. Então tem que observar mais ou menos assim. Entendi. Você tem a mudança também dos pelinhos, né? Você já vê que tem um pelinho branquinho. E no gatinho qual que é? Depende. O gato já não tem essa coisa de tamanho, já não sei se... Não tem. Então, assim, a média de vida de um gato hoje é 18 anos, né? 18 anos? 18,
Média de vida Ele hoje vive mais do que o cachorrinho. ele vive mais que o cachorro. Então, assim, passou dos 10 anos também, vamos considerar como se fosse um animal de pequeno porte, né? Agora, os caramelos aí, os caramelos vivem... Os caramelinhos. Ah, né? ele Fala caramelinho. Depende também, mas normalmente tem uma vida um pouquinho mais longa. Até pela mistura que ele tem, né? Ele não tem a raça pura, né? Então, nessa mistura também acaba deixando ele com uma imunidade muito mais Eu tive uma cachorrinha, alta, né? doutor, de verdade mesmo, uma cachorra, e a gente acompanha dela desde pequenininha. Ela nunca teve filhotinho. E tinha um cachorro que pegava ela de vez em quando para namorar. Mas aí, ela, com 13 anos, ela começou a ficar. E começou a ter filhotinho. Deu uma cria, depois com 14 anos para 15, ela teve de novo. E ela Saiu guerreira. morreu com 16 anos, praticamente. E É uma coisa um pouco rara, né? E era de alguma raça? Não, ela era... A gente chamava antigamente de vira-latinha, mas agora é... SRD. É caramelinho agora, né? Ela era bem assim, mas ela era danadinha, viu? Depois de velhinha, ela começou a ter cria. Que coisa, né? É importante, né? Umas coisas assim, meio... Deu para entender. Acho que ela foi tipo um mistério de Sara na Bíblia. Depois de idosa, teve seus filhotinhos. Mas é importante mesmo a fisioterapia, a própria acupuntura também ajuda, Também ajuda. né? A E tirar tem resultado. a dor. Isso pode Isso. dar uma longevidadezinha maior para o animalzinho. Você vê que quanto mais novo o animal, você tem um resultado mais rápido, né? Então, você tem, por exemplo, se tem um animal mais velho, você já sabe que vai demorar um pouco a reabilitação dele, mas ajuda muito, somente na parte muscular. Por isso que é bom já logo no começo já ir treinando o bichinho. Isso, né? já procurar um profissional e já passar os já exercícios. vai para academia, tem que ir já para quando ficar velhinho, tá em pé. A saúde mental dos adolescentes e o papel dos pais na prevenção. Gente, eu acho que o jovem, a gente tem que estudar muito a vida desde criança, né, Laura? Entender o que é o momento que a criança ainda é criança, o que está acontecendo na cabecinha dela. Ela ainda desconhece o mundo inteiro, os pais estão ali. Mas depois que começa a passar aquela fase da criança para o adolescente, antes de ser jovem, é uma fase ainda que eles estão ainda em grandes descobertas, né? Isso mesmo. Está mudando o corpo, está mudando até a parte da dopamina deles. Então, assim, e hoje, vivendo nessa loucura, os adolescentes... O papel dos pais nessa hora, porque o pai não nasceu sabendo, né? Como cuidar da criança, como cuidar de um adolescente e um jovem. Fala um pouquinho, você como psicóloga, eu acho que alguns parâmetros importantes, principalmente nos tempos de hoje, que é diferente do que foi dos tempos de 30 anos atrás, os adolescentes daquela época. Hoje é tudo essa loucura, essa cobrança, o celular na mão. Como lidar com isso para um adolescente? A adolescência de hoje, ela é uma adolescência totalmente diferente do que qualquer uma que nós já tivemos na história. Né? Hoje, o acesso que eles têm às informações, a velocidade em que as coisas são processadas, acabam assim, sobrecarregando essa faixa. Né? Eu brinco muito, né, quando eu atendo mães que vêm falar sobre o filho adolescente, falo, essa fase da adolescência ela é um limbo na vida da pessoa, porque ela não é mais criança e ela ainda não é adulto. Então, assim, o que ela é? E a gente percebe a dificuldade das pessoas lidarem, porque primeiro que já muda o termo, né? Nem chama de adolescência, chama de aborrecência. Então, a gente já demonstra aí a dificuldade em lidar com esse período. A adolescência ela é um marco na nossa vida, porque é um momento em que a gente começa a entender que, além daqueles valores e instruções que a gente traz de casa, que a gente traz da escola, que a gente traz da igreja, existe toda uma vida a ser experienciada ainda. E não necessariamente aquela verdade dos nossos pais vão ser as nossas verdades. Sim. Então, o primeiro papel do pai e da mãe é ter um canal aberto de comunicação com esse adolescente. Tá? Porque isso é imprescindível. Quando você fala um papel aberto de comunicação, Canal. você está um canal, você está falando em que sentido? Assim, o pai tem que ter um meio de conversar mais com o seu filho, estar mais presente, tanto o pai quanto a mãe, nessas etapas todas. Todas. Tem que ter um canal para ficar sempre falando, olha, tipo assim, vamos lá, acho que está na hora de você entender isso, o pai já viveu um pouquinho isso, a mãe também. Assim, seria um papo... É um papo direto. Né? Não adianta querer esconder informação hoje em dia. É só acessar. Né?
Então, assim, conversar com os filhos, né, acolher esses filhos. Porque na adolescência, qual que é a tendência? Se isolar. Né? Sim, sim. E hoje a gente não sabe de fato o que está acontecendo mais com esse adolescente. Porque não é só na escola, é no celular. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade até de assistir aquele documentário, aquele, né, seriado na Netflix, Adolescência. Se não assiste, Eu já ouvi falar muito assistam, sobre esse seriado. né? Assim, para entender um pouco o que eles estão passando Perfeito. hoje. Ali dá uma amostra interessante. Dá uma amostra, né? E existe uma pressão muito grande que é exercida, né? Tanto pela escola quanto pelos pais, porque eles não dão resultado. Né? É uma fase que você tem que escolher aquilo que você quer para uma vida inteira. É uma fase em que existem mudanças hormonais muito grandes. Né? O cérebro, quando ele começa a receber esses novos hormônios ou esses hormônios aumentados, ele precisa entender o que está acontecendo. Né? Então, tem todo um tempo de adaptação, inclusive fisiológica, dessa fase. Por isso que, sim, todo mundo, às vezes os pais falam, mas ele está explodindo, está sem paciência, está isso. Vamos olhar que também tem um fator neurológico que está por trás, né? E existem os fatores comportamentais. Como é que está essa família? Eu acredito assim, que sempre foi assim, isso não vai mudar, eu acho que para qualquer época. Mesmo essa do imediatismo que nós estamos tendo. O pai, quando o casal tem a enquete, né? Você pretende se casar, você também tem que analisar se você percebe vocação em você. Porque é você saber que você provavelmente vai ter seus filhos. E vai ser um desafio muito grande você acompanhar cada fase. Você vai ter que se autoconhecer também para você entender, olha, quando eu era criança, tentar fazer uma busca. O que aconteceu comigo? Eu também tive um momento que eu amava meus pais, daqui a pouco era um sentimento esquisito. Tinha hora que eu tinha raiva do meu pai, eu queria ficar longe dele, que mudou aquela coisa que eu queria ficar agarrado com ele. Então, ser pai é procurar entender que tem essas fases que você está falando de hormônios que estão mudando, principalmente na menina, no rapaz também. Então, eles vão acabar buscando um esconderijo, porque eles estão conhecendo o corpo dele, eles estão sentindo coisas que eles não sentiam. E você tem que lembrar de você, não é? O que você... Aí entra a arte de você ter uma psicologia para você poder se aproximar do teu filho, sabendo que o mundo aí fora, ele é terrível. Se você não se aproximar, não ter esse canal que você está falando, alguém vai se aproximar, ou por uma tela, porque ele está querendo alguma coisa que sacie a solidão e esse momento dele. E o pai e a mãe, que já é mais vivido e faz uma reformulação na vida, é nessa hora que ele precisa ter um pouquinho da experiência do pai e da mãe, né? Isso. Com jeito, sem impor nada, sem falar, filho, vem cá, vamos assistir junto. Que legal, mesmo que seja uma coisa estranha para o pai assistir. O que você está achando disso? É normal, você está sentindo isso aí? É normal, mas só que toma cuidado. Sabe, aquela coisinha assim, né? Isso. Esse é o canal que o pai e a mãe têm que ter, né? Exatamente. Até porque o adolescente, ele busca muito forte esse pertencimento. Por isso que os grupos são tão importantes para eles. Sim. Né? Eles deixam um pouco o grupo da casa para conhecer outros grupos da vida. Para trocar aquela fase que nós experiências. também tivemos, assim, de querer ficar meio rebeldes com os pais. Então, o meu colega também fala, você tá com esse papo de pai ainda, mãe? E a gente, para se integrar o grupo, você começa a entrar nessa mesma espinha de pensamento. É careta ficar ouvindo o que o pai e a mãe falou. Para eu ganhar o grupo, a gente começa a viver isso. Então, os pais precisam ter esse canal para saber entrar nisso também. Pô, é legal você ter um grupo de rapazes, o seu. Eu acho que você tem que ficar. Mas, filho, é o seguinte, lá você vai encontrar isso, eles vão ridicularizar o pai e a mãe. Tá? Eu acho que até tem umas coisas que é chata mesmo no pai e a mãe. Mas... lembra, se você ainda está num processo, fica aqui, o pai está aqui, o pai está te ajudando. Eu super te entendo. Se você caiu, apesar de eu ter falado para você que isso era perigoso, caiu, vem aqui, o pai compreende você. Nunca, né? Não aquela só coisa assim. né? Aí e o filho confia no pai, né? Isso, confia. Aí se torna um grupo de se inserir. Isso. Alongamento e mobilidade. Por que são tão importantes quanto o exercício? Eu chegava na academia e não queria nem saber, eu já chegava fazendo exercício, que nem doido, né? Como a gente ia sem noção. E fazer esses alongamentos é espetacular de importante, né, cara? Sim, tudo tem sua função. Tem pessoas que fazem uma coisa em detrimento à outra. O legal é você começar fazendo um pouco de tudo. A diferença entre alongamento e mobilidade está na atitude. Eu vou dar um exemplo que todos nós aqui podemos fazer, se vocês quiserem. O que todo mundo faz na academia é puxar o ombro aqui para dar uma alongada na articulação glenumeral, que é o ombro. Puxar o ombro. Tem gente que não consegue, tem gente que para aqui,
Isso daqui é alongamento. Por quê? Porque é uma atitude estática. Eu estou aqui tentando fazer o estiramento das fibras musculares, das fáscias, Tem que segurar um pouquinho aqui. dos ligamentos. Isso é uma atitude estática. Já a mobilidade é aquilo que é comum se ver, principalmente em nadadores. Antes da competição, eles fazem isso aqui. E começam a fazer isso. Isso é mobilidade. Isso é uma atitude ativa, é uma atitude neuromuscular. Faz com que você tenha um conjunto de ações e a visão disso é você priorizar o quê? A mobilidade articular e não muscular. Tem pessoas que têm bom alongamento, mas não têm uma grande mobilidade. Por quê? Porque a mobilidade depende de inúmeros fatores. O alongamento é só tecidos moles, músculos e ligamentos e a fáscia. Então, o ideal é você fazer um pouco dos dois. E por incrível que pareça, uma das melhores formas e mais seguras de você alongar e ganhar mobilidade é praticar musculação. Por quê? Porque quando você faz a contração muscular de um músculo, o músculo antagonista, que é o opositor, ele tem que ser alongado. Então isso é a sensação neuromuscular. Para que você tenha uma boa contração de bíceps, por exemplo, o tríceps tem que ser alongado. Para que você tenha uma boa contração de tríceps, que é o que se estende o cotovelo, o bíceps tem que estar alongado. E quando você faz isso com sobrecarga, você faz com que esse músculo, esses tendões e ligamentos sejam forçados a chegar no seu limite de mobilidade. Então, quando você pratica musculação, você também está alongando e você também está fazendo um trabalho de mobilidade, só que de uma forma indireta. Por isso que hoje, trabalhar com sobrecarga, mesmo dentro de uma academia e para idosos, é uma atividade segura, porque você controla a sobrecarga que você quer, a amplitude que você quer, a articulação que você vai trabalhar e se tiver alguém do seu lado, melhor ainda, você tem a orientação. O importante, como eu disse, é não ficar parado, porque senão a tendência natural do ser humano é ficar encurtado e cada vez mais sem mobilidade. Tem gente, um exemplo, quem daqui em casa não tem uma menina que abotoava o sutiã aqui atrás e que no futuro, quando mais velha, começa a abotoar o sutiã aqui na frente? Quantos de nós, para vestir uma camiseta, um paletó, não fazíamos isso daqui, vestia e saía correndo, não importa para onde. Hoje a gente põe o paletó aqui embaixo, puxa aqui para o outro lado, põe o paletó ali embaixo e pede para alguém auxiliar a trazer. Então isso é perda de mobilidade e perda de alongamento. Interessante isso. Eles andam em paralelo. Não tem como você fazer uma coisa isolada da outra. São atividades diferentes que você pode fazer de forma diferente, mas as duas andam em paralelo. Então o importante é você fazer um pouco de tudo. Trabalhe sempre o bom senso. Que legal, tá vendo? A única coisa da academia só que eu reclamo é porque tem muita gente, cara. Obesidade em cães e gatos. O papel da fisioterapia na perda de peso segura. Eu tinha um cachorro que era ciborgue, o nome dele, ciborgue. Ele era gordo, eu chamava ele porco. Mas como é que a gente faz aí quando o cachorrinho, o gatinho tá... Que tipo de fisioterapia precisa fazer para perda de peso? Então, esse é um grande desafio nosso, né? Porque, assim, primeiro a gente tem que colocar na mente do tutor que o cachorro dele está obeso. Isso ele não enxerga. Então, ele não acredita. Não acredita, ele está fofinho, ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim, a raça dele. É da raça dele, mas não é. Então, assim, cada raça a gente tem ali o score corporal, né? Que a gente quer chegar, né? Então, assim, na fisioterapia, a gente utiliza muito a esteira, a gente utiliza muito exercícios passados em casa para eles fazerem, né, na rotina, lógico que junto com uma dieta, né? Sim. Então, assim, é um grande desafio, porque tem que procurar um nutrólogo, fazer uma dieta específica para aquela raça ou específica para a rotina dele, né? E tirar do sedentarismo, né? Isso que é importante. Por quê? Porque a obesidade, ela vai influenciar um sobrepeso nas articulações. Perfeito. Então a gente vai ter aí um problema muito... Mas, doutor, dependendo da raça de cachorro, a gente sabe que tem muita gente que tem um cachorrinho pequenininho, a pessoa está comendo o alimento dela, a minha comida. O cachorro já comeu dele, ele está ali, fica... Au, au, au. Aí o dono vai lá e dá um pouquinho. Au, 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 au. Dá. A massa de pizza. É onde o cachorrinho já teve a sustentação dele, mas é o instinto dele. Ele está vendo alguém comer, ele quer comer. Se você der... Ele vai comer. Quando vai ver, ele tá gordo. Passou do peso. Também tem isso também, né? Tem isso. Aí tem que fazer uma dieta muito mais rigorosa, né? Somente água e ração, né? E o que o pessoal às vezes erra, né? Em questão é tirar a quantidade de ração. Eu vou tirar a quantidade de ração e aí eu vou emagrecer. Ele não é assim.
Ele tem uma quantidade de caloria necessária diária, né? Então ele vai ter que mudar o tipo de ração, né? Então isso é muito importante. Com mais fibra, menos carboidrato, né? Para ele poder e associar aos exercícios que a gente fisioterapeuta passa, né? Mas nem sempre o tutor segue a risca, né? Mas Antigamente seguindo- o pessoal também morava em quintais, né? Tinham quintais nas suas casas, os cachorrinhos ficavam correndo para lá e para cá. Hoje estão em Agora está mais apartamentos. confinado dentro de um apartamento, no máximo desce lá no condomínio, dá uma voltinha com ele, faz um xixi, um cocôzinho, volta, põe lá dentro naquele lugarzinho fechado. O bichinho vai ficando gordo, né, meu? Eu sempre oriento, assim, ao passeio diário de 20 minutos, tá? Só que a pessoa tem que entender que são 20 minutos caminhando, né? Que a gente tem A diferença é que, tipo, sai 20 minutos, é 20 minutos, dá aquelas paradinhas para cheirar, para fazer as necessidades, para conversar com o tutor do amiguinho. E aí, quando vê, já deu os 20 minutos, eu vou embora. Não, os 20 minutos caminhando para poder se perder peso. A caminhada é essencial e é o que a gente passa, é o que é o mais fácil, E né? também saber dar a comida. É por isso que precisa procurar Precisa um procurar. médico aí, um veterinário, para poder dar umas instruções boas, né, doutor? E fazer uma dieta de acordo com a necessidade de cada um, né? Gente, ó, eu agradeço muito aqui. Rodolfo, você é fantástico, hein, cara? Obrigado, Padre Marcos. Tá? Você é espetacular. Volta aqui no nosso programa. Doutor, eu gostaria muito que a senhora voltasse aqui. Claro. A senhora é muito Será um inteligente, prazer. sua contribuição foi muito válida. Os contatos deles estão passando tudo aí, viu, minha gente? Olha aí, ó. Laura, nossa querida psicóloga, vai voltar aqui? Com o maior prazer. Vamos falar mais sobre essa vida humana, como é que a gente faz para trabalhar com ela. Vamos lá. Doutor Adriano, você é maravilhoso, hein? Obrigado, tá, Eu querido? que Deus agradeço. Vamos abençoe. falar de outras terapias aí. Vamos falar de outras terapias. E Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Até mais.